Você acha que você é devagar na corrida, que você corre lento, que é difícil correr mais rápido, que muitas vezes você até pensa que correr mais rápido não é para você, que é uma coisa que não faz sentido, teu corpo sofre, a velocidade da corrida é essa para você. Então, eu quero te falar uma coisa aqui que vai te fazer mudar um pouco o teu jeito de pensar na corrida, tá bom? Seja muito bem-vindo ao episódio do Café com o Treinador, onde eu tomo um cafezinho com você. Aqui é um cafezinho bem gostoso, bem quentinho. E a gente conversa sobre corrida, a gente bate um papo aí sobre corrida, tá? Se você não me conhece, meu nome é Daniel Oliver, sou treinador de corrida e minha missão aqui é te dar dicas, é te dar todas as informações possíveis para você evoluir na corrida, para você correr cada vez mais e melhor. Essa é a minha missão aqui nas redes sociais. E hoje eu já vou começar trazendo o assunto que é sobre o correr devagar. Por que que esse é um assunto importante? Porque muita gente fala para mim, né, que eu escuto, né, seja de alunos, seja de pessoas seguidores ou pessoas aleatórias, falar, professor, eu corro devagar, eu não consigo aumentar minha velocidade. Ou professor, eu já tentei correr mais rápido, mas eu não conseguia, minha velocidade é essa, né? Então a pessoa ela, às vezes acaba se considerando como um corredor, uma corredora devagar, né, que corre lento. Por quê? Porque já tentou, não conseguiu, porque sentiu dificuldade, né? Porque sente que aquela é a velocidade dela, tá? Bom, primeiro, eu respeito totalmente isso, né? De você falar que você é devagar, ok. Só que você está assim agora. Você está assim agora. E por algum erro no seu treinamento, algo que não deu certo no seu treino, que você não conseguiu evoluir e você está confortável agora, é uma zona de conforto que não é tão confortável, mas na tua velocidade que não é tão rápida. Você se coloca, eu sou devagar, eu não vou correr com alguém lá que é mais rápido porque eu sou devagar. Eu não vou fazer isso porque eu sou devagar, não vou fazer. Você acaba utilizando a tua velocidade como desculpa, né, para muitas coisas. Então eu já ouvi isso demais, que a pessoa se considera devagar na corrida. Então, entrando aqui na questão da pessoa se considerar devagar na corrida, isso vem muito dos problemas que ela teve no treinamento. Muitas vezes ela sabe que ela teve esses problemas, outras vezes não, né? Um dos grandes erros das pessoas que cometem é o quê? Ela não ter um treinamento orientado, não ter um planejamento de treino e ela sai apenas para correr, só sai para correr, né? Sem um planejamento, então ela faz todo o treino igual, ela faz todo o treino à mesma distância, ela faz o treino que ela acha que deve ser feito, ou ela até segue uma dica aqui, né? Ela segue uma dica que a gente coloca, mas como não tem um planejamento para dar continuidade, um planejamento semanal de treino, ela acaba não evoluindo, tá? E isso faz com que a pessoa acredite que ela não evolua mesmo, que ela é uma corredora devagar, que ela acaba sendo limitada, então ela se limita, ela coloca na cabeça dela que ela não vai ser muito melhor do que aquilo que ela está naquele momento. Porém, onde que está o erro aí? O erro está no seguinte, o erro está que a pessoa ela não procurou o melhor caminho para evoluir na corrida. Tá? Ela não procurou o melhor caminho para evoluir na corrida. Ela simplesmente estava saindo correr. E o sair correr não significa que você vai ter evolução. Até certo ponto, sim. Muita gente começa a correr por conta e evolui, né? Isso é muito legal. Mas só que chega um ponto que a pessoa não evolui mais. E desse ponto que a pessoa não evolui mais na corrida, ela começa a colocar limites que são muito mais mentais do que físicos, muito mais mentais do que físicos. Por quê? Porque ela não fez o treinamento da melhor maneira possível para evoluir. Ela não seguiu o treinamento, ela estava treinando por conta, estava fazendo qualquer treino, e aí ela começa a pensar que ela não corre mais rápido do que ela
está conseguindo, que ela não consegue correr mais distância, né? Que muitas vezes a pessoa acha, correr mais distância é mais difícil, correr mais rápido é mais difícil, então ela começa a colocar muitas crenças limitantes na cabeça dela, tá? Pelo fato de não estar seguindo um treinamento orientado, tá? Um treinamento que realmente faça a pessoa evoluir. Ela faz com que ela pense que ela chegou no limite dela. E o meu papel aqui é mostrar para você que você é capaz de correr muito mais rápido, tá? Até muito mais distância do que você corre hoje. Só que existe um caminho para isso. Existe um caminho para isso, que é o quê? É você ter um treinamento planejado de acordo com o teu condicionamento físico, de acordo com a tua rotina, de acordo com a tua realidade, tá? Esse treinamento planejado acompanhado por um treinador de corrida. É a melhor maneira possível para você evoluir. Seguir um treino que tem uma metodologia que te leve do ponto A, que você está agora, ao ponto B, que é onde você deseja chegar na corrida. O que não acontece quando você treina por conta, quando você treina sozinho. Por quê? Eu já vou te perguntar aqui. Qual é o teu conhecimento sobre metodologia de treinamento de corrida? Se você é profissional de educação física, talvez tenha um pouco. Se você se especializou em corrida, talvez tenha muito. Agora, se você não não fez nenhuma faculdade de educação física, se você não estudou, não se especificou em corrida, uma pós-graduação ou em curso, é muito difícil você saber sobre metodologia de treinamento de corrida. Por isso, os treinos que você acaba fazendo, muitas vezes não vão dar resultado. Tá? Você sempre corre na mesma velocidade, você acaba não conseguindo melhorar. Por quê? Porque você não segue uma metodologia. Ah, mas eu sigo lá uma planilha gratuita, eu sigo o treinamento lá que eu recebi de dica no Instagram. Muitas vezes, essa metodologia de treinamento não é melhor para você, sabia? E o porquê? O porquê é o seguinte, porque o treinamento ele depende de vários fatores. E o primeiro fator, que é o mais importante no treinamento de corrida, é que o treino ele deve ser feito, né, de acordo com o teu condicionamento físico atual, a tua capacidade de correr atualmente. Por isso que quando entra um aluno para mim, né, eu vou começar a prescrever treino para ele, eu já não entrego o treino para ele. O aluno acabou de se matricular, vejo as informações dele aqui. Eu não vou prescrever uma planilha de treino para ele. Por quê? Porque eu não conheço ele. Eu não sei do condicionamento físico dele. Então eu peço aqui várias informações, mas eu passo a primeira coisa é o quê? É um teste de condicionamento físico. Então, através desse teste, eu vejo o quanto essa pessoa é capaz de aguentar, o quanto ali hoje, né, ela é capaz de fazer. E depois da pessoa fazer o teste, eu avalio esse teste, eu vejo como é que essa pessoa foi, pergunto para a pessoa como é que foi o teste, e a partir desse momento eu prescrevo o treinamento da pessoa, e eu prescrevo a primeira semana de treinamento. Por quê? Porque na primeira semana de treinamento, primeiro, eu vou saber se a pessoa ela consegue cumprir com isso, se é fácil, se é difícil, se está ok na rotina dela ou não, tá? Se o tipo de treino que eu passei, ela consegue fazer bem ou não. Para quê? Porque daí na segunda semana eu vou prescrever daí um treinamento melhor ainda, porque eu vou pegar o feedback da primeira semana de treinamento, ver como a pessoa foi, como ela não foi, e vamos otimizar esse treinamento. Então, semanalmente, eu como treinador, eu otimizo o treinamento dos meus alunos. Para quê? Para eles terem resultados a cada semana, para eles evoluírem, né, de tempos em tempos. Por exemplo, a cada mês, né, a cada 4 semanas, eu faço uma avaliação novamente com esse aluno de condicionamento. E é claro que ele vai ter que ter evoluído de 4 em 4 semanas. Então, quando ele não evolui, é porque tem alguma coisa errada, a gente precisa ajustar alguma coisa, né? Muitas vezes o aluno não evolui porque ele não treinou alguns treinos, porque ele deixou de se comprometer. Mas se ele está realizando todos os treinos certinhos de acordo ali na metodologia, ele sempre vai evoluir. De 4 em 4 semanas, ele vai perceber a evolução. Então, esse é o melhor caminho para você ter uma evolução, para você tirar as crenças limitantes que você, que eu corro devagar, que correr é difícil.
Não é. Quando você segue uma metodologia de treinamento e acompanhamento, você vai ganhar o quê? Facilidade em correr, naturalidade nisso, vai ter resultado e o resultado vai te deixar motivado para continuar correndo, para dar consistência nessa prática. Agora, quando a gente corre, que é mais por conta, não vê resultado, vê mais dificuldade do que resultado, a gente acaba desanimando, acaba treinando menos, acaba não indo treinar e aí cada vez menos resultado, quando menos resultado aparece, mais difícil é de treinar e fica nesse ciclo negativo da corrida. A maioria das pessoas que correm estão no meio do ciclo negativo da corrida. A minoria está no ciclo positivo que só melhora, 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 melhora e está conquistando muitas coisas. Eu quero saber de você. De qual time você vai fazer parte ou de que você faz parte? Do ciclo negativo, tá? De treina aqui, treina lá, e não deu certo, e tá doendo, e eu corro devagar, ou do ciclo positivo, que busca sempre a melhora, busca sempre ter orientação correta, fazer o treino correto, busca sempre evoluir. Tá? E isso é para qualquer pessoa, não é só para um atleta profissional, é para uma pessoa amadora. Por exemplo, eu pego aqui quem está começando do zero, que nunca correu na vida, mas um aluno que começa do zero e já pede ajuda do começo, e já pede ajuda do início, né? Já começa a orientação, ele evolui demais. Eu tenho casos de alunos aqui que começaram realmente tipo do 0,000 e em menos de 2 meses fizeram isso, os primeiros 5 quilômetros sem parar de correr, tá? Os primeiros 5 quilômetros sem parar de correr, começando extremamente do zero. Porque a pessoa seguiu, a pessoa fez, ela fez o que deveria ser feito. Agora, quando uma pessoa ela não busca orientação, muitas vezes ela fica muito tempo tentando e não consegue. Por quê? Porque ela sempre vai correr até o limite dela, até onde ela aguenta, e isso acaba fazendo com que ela não evolua, né? Ela sempre sente cansaço no treino de corrida, e isso muitas vezes não é bom. Então, por isso que é importante você seguir o treinamento correto para você, para o teu condicionamento, para o teu momento, né? E tem que cuidar muito. Eu vou até dar um exemplo aqui, né? Que é o seguinte, um exemplo de uma aluna que começou a treinar comigo, só que ela estava treinando na academia também, e ela estava fazendo uns treinos de corrida na academia que o professor de musculação dela estava passando. E ele passava sempre treino até onde ela aguentava, assim, sabe? Corre 10 minutos. Ela aguentava correr de 10 a 20 minutos, assim. E corre 10 minutos, e depois no treino 15 minutos. Ela, nossa, todo o treino acabava morta. E fazia sempre ainda depois do treino de musculação, né? Acumulava os 2 treinos. E ela não evoluía na corrida. 2, 3 meses lá correndo sempre igual. Aí ela foi procurar ajuda, né? Ela veio treinar comigo. E eu prescrevi a primeira semana de treinos dela, que consistia em treinos com pouca corrida, né? Ali era 1 minuto correndo por 1 minuto caminhando, bem diferente dos 15 minutos que ela corria direto na academia. E 10 vezes, o primeiro treino acho que foi 10 vezes de 1 minuto correndo por 1 minuto caminhando. Só que ela foi fazer esse treino lá na academia, lá na esteira da academia. E o que aconteceu? Ela falou pro professor dela lá da academia o treino que ia fazer, e ela falou que ela estava sendo orientada por outro profissional. O cara ficou louco, falou, quem que é esse cara? Quem quer ser professor? Né? Esse cara não pode ser formado, esse cara me xingou de tudo lá, né? Caiu no meu ouvido isso. Mas o professor, mesmo ele sendo formado em educação física, ele não entende de treinamento de corrida, ele estava prescrevendo para ele correr, é só sair correr, né? Ele deve entender um pouco de musculação, tomara que entenda, né? E quando ele se deparou com um treino de corrida para o nível que era para o nível dessa aluna, né, que ele viu, ele não entendeu nada. E como muitas pessoas não entendem que o treinamento de corrida ele é contraintuitivo. Você não tem que correr sempre até cansar. Você não tem que sempre dar o seu máximo em cada treino. Não. Eu vou falar aqui dos quenianos. Os quenianos que são os corredores mais rápidos do mundo, né? Que são os corredores aí que ganham as maratonas, né? 80% do volume de treinamento deles, 80% do volume de treinamento deles, ou seja, da quilometragem que eles fazem na semana ou no mês, é de treinamento leve, é de treinamento muito leve. Agora, porque nós, meros mortais, quando vamos começar a correr ou vamos treinar corrida,
a gente sempre vai querer correr até o limite. Todo treino dá 100% da gente. Fazer o treino difícil. Não. A gente tem que fazer 80, 90, 95, às vezes até 100% dos treinos em intensidade leve. Porque o nosso corpo não está acostumado a correr como um atleta profissional. Então a gente precisa ir tranquilo para o corpo se adaptando aos poucos, para o corpo sentir a evolução, para o corpo, sabe? Uma pessoa que está sedentária, igual essa aluna, ela conseguia correr 10 minutos, mas era sempre algo doloroso para o corpo dela, era sempre algo que sobrecarregava demais, então ela demorava muito tempo para recuperar desse estímulo, ela demorava muito tempo para recuperar. E daí ela treinava de novo, era difícil, ou seja, a musculatura dela nunca recuperava do treino de corrida. Ela nunca evoluía. Agora, ó, passei o primeiro treino, 10 vezes de 1 minuto correndo leve por 1 minuto caminhando. Que, na opinião do professor dela lá, era um treino ridículo. Depois os outros treinos lá, 2 minutos correndo leve por 1 minuto caminhando. Treinos que para ela não era tão difícil, mas ela corria com mais naturalidade e isso fazia com que ela prestasse mais atenção na técnica da corrida dela, na postura, ela tinha uma postura maior e aos poucos eu fui aumentando o tempo de corrida dela. Então depois ela teve treino de 4 minutos correndo, por 1, 2 minutos caminhando, isso lá umas 5 vezes. Depois teve treino, acho que ela fez treino até já de 8 minutos correndo, por 2 minutos caminhando, tá? Imagina, ela consegue mais do que isso, só que eu prescrevo treinos que ela não chega no limite porque ela é iniciante, o corpo dela tem que acostumar aos poucos com o que é corrida e com estímulos leves ela vai conseguir evoluir. Essa semana a gente vai fazer um teste, tá? E eu acredito que ela já vai chegar assim para cima de 20 minutos correndo, entre 20 a 30 minutos correndo, se não mais, direto. Por quê? Porque ela seguiu um treinamento leve, um treinamento que não agredia o corpo dela, que ela consegue dar continuidade, que ela tem prazer em fazer. Ela fez todos os treinos que eu prescrevi, tá? Não era igual antes que ela pulava treino, tinha dia que não fazia porque estava muito cansada. Então, para você ver como é uma metodologia de treinamento de corrida. Só que eu estou falando aqui de um exemplo de uma pessoa que é totalmente iniciante. Para uma pessoa que já corre mais, corre 5 km ou mais, é outra metodologia e vai depender do condicionamento físico da pessoa. Fechou? Pessoal, temos perguntas. Essa live é para você mandar aí a tua pergunta, para você tirar qualquer dúvida que você tenha, tá bom? Tive que mudar o horário hoje porque tive um imprevisto, então, em vez das 10 horas da manhã, estamos aqui às 11 horas da manhã para a live do Café com o Treinador. Fica à vontade para enviar a tua pergunta. Se não tivermos perguntas, a gente encerra a live por aqui, tá bom? Agradeço demais a tua presença aqui comigo. Se você está assistindo ao vivo ou está assistindo gravado, muito obrigado por estar aqui. Se você está assistindo gravado, pode mandar suas dúvidas aqui pelos comentários, tá bom? Que depois eu te respondo. Tamo junto? Grande abraço, até mais. Nos vemos amanhã. Tchau, tchau.